É sempre um prazer e uma alegria muito grande podermos estar juntos, uma vez mais, para estudarmos a Palavra de Deus. Desejo muito que esteja bem, desejo muito que esteja fortalecido no Senhor e com certeza que quando abrimos a Sua Palavra nunca é algo excedente, nunca é algo que nós não precisemos. Pelo contrário, é sempre algo muito bom para a nossa vida. E se nos sintonizou e se está aí neste momento e neste instante, se já é habitualmente estar connosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem sabe, se é a primeira vez que está connosco, dou-lhe aquele abraço da parte de Deus e desejo muito que realmente o Senhor, nesta hora, possa tocar o seu coração, trazer-lhe aquilo que mais necessita. É bom estar convosco e hoje gostaria muito de poder meditar um pouquinho sobre uma palavra, um verbo que todos nós seguramente conhecemos, já vivemos, já experimentamos na nossa própria vida, que é o verbo esperar. Sabem, quando nós falamos de esperar, normalmente nós poderemos falar sobre aspectos positivos do esperar. Por exemplo, quando nós esperamos uma comida boa a sair do forno, para podermos degustar, para nos podermos deliciar, é bom aguardar, esperar um pouquinho. Quando nós aguardamos e esperamos também o dia do nosso aniversário, é verdade que para alguns a partir de determinada altura, quanto mais longe melhor, mas aguardamos com carinho esse dia e com alegria. As férias de verão, muitas das vezes, nós vivemos o ano aguardando e esperando com alegria esses momentos que vamos ter um pouquinho à parte com a nossa família, com os nossos amigos. Esperamos também, por exemplo, um desenvolvimento, que temos uma amizade, um carinho especial por alguém e vemos o tempo a passar e as coisas a crescerem, a desenvolverem e ficamos contentes com isso. E também aqueles que já experimentaram, aquelas e aqueles também, a chegada de um filho. Aguardamos essa chegada com alegria, com ansiedade ao mesmo tempo, mas o nosso coração preenche-se, sem dúvida, de grande alegria e de grande expectativa em relação à vinda de mais um filho ou do primeiro filho na nossa vida. Mas eu gostava, sobretudo e particularmente, poder ajudar-vos e a mim também a refletirmos um pouquinho sobre os aspectos negativos da espera. E às vezes os aspectos negativos, por exemplo, surgem quando nós estamos numa fila de supermercado. Ninguém gosta de esperar, estamos sempre a olhar para o relógio. Quando estamos numa fila de trânsito, muito menos. Nós temos muita dificuldade em ter paciência, em poder desenvolver a espera nesse instante. Temos sempre algo que fazer, estamos sempre apressados. E com certeza hoje em dia cada vez mais uma net lenta. Quando nós vemos aquela bolinha fazendo o loading e demorando muito tempo para nós estarmos novamente online, ficamos um bocadinho exasperados e não temos a capacidade da espera. Por exemplo, quando nós pedimos, isto acontece comigo, quando pedimos a um filho algum favor, chamamos, pedimos um favor e ele diz: "Mãe, espera, já vou." E ficamos ali um bocadinho ansiosos até que ele apareça finalmente para atender ao nosso desafio. E com certeza todos nós também já vivemos na nossa vida esta dificuldade de saber esperar uma resposta de Deus. Oramos, suplicamos, dizemos ao Senhor qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo, dizemos qual é e a Ele apelamos para que Ele possa corresponder à nossa prece, mas o Senhor parece não responder. Esperar fica difícil. E sabem, embora dependa da língua original, é verdade, e a forma como foi traduzida a Bíblia que nós estejamos a usar, a palavra esperar ou os sinónimos dela aparecem na Sagrada Escritura mais de 200 vezes, para além das traduções que possam repetir a mesma palavra. Mais de 200 vezes a palavra esperar nós encontramos na Bíblia. E sabem, eu fui fazer uma pesquisa e achei muito interessante e queria partilhar convosco que a palavra esperar no hebraico tem vários sinónimos, tem vários significados. E eu achei tão deslumbrante, tão enriquecedor que queria partilhar convosco. Por exemplo, a palavra esperar, kavá, quer dizer esperar com confiança.
E há um versículo muito bonito na Bíblia que nós encontramos, o Salmo 27 e o versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Espera pelo Senhor. Cá vá esperar com confiança. Perceber que nós, embora aguardando algum sonho, alguma prece, nós estamos a esperar com confiança. Fortifique-se o teu coração, diz este Salmo, versículo capítulo 27 e 14 de Salmos. Fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E eu sei que nem sempre é fácil. Nós aguardarmos, nós esperarmos, é bastante difícil. Mas esta palavra cá vá esperar com confiança, é isso que o Senhor nos inspira e o Senhor nos convida a podermos esperar. Uma outra palavra que nós encontramos, também hebraica, yashal, quer dizer esperar com esperança, com alento, com ânimo, com esperança. E nós encontramos isto no Salmo 130, versículo 5, quando diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. É uma espera, temos que aguardar. Enquanto nós aguardamos, podemos confiar sem dúvida, mas também aguardar com esperança, na certeza de que o Senhor, a seu tempo e no devido tempo, vai responder à nossa oração, ou quanto mais não seja, à nossa necessidade. Uma outra palavra que nós encontramos para definir esta palavra esperar no hebraico é daman. E daman quer dizer aquele que espera em silêncio. Nós às vezes esperamos, mas murmuramos, ou comentamos, ou estamos rabugentos, perdoe-me a expressão, mas este verbo, quando o Senhor diz, por exemplo, no Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Descansar em silêncio, ter a certeza de que o Senhor está ao leme de todas as coisas, esperar na certeza de que o Senhor sabe todas as coisas. E uma última definição que nós poderemos encontrar na língua hebraica desta palavra esperar é shaká. E shaká quer dizer aquele que espera perseverando. Aquele que espera sabendo que a seu tempo será correspondido nas suas necessidades e nos seus anseios. E reparem, o versículo de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, usa exatamente esta palavra, quando diz: se tardar, espera-o, porque certamente Jesus virá e não tardará. Que bênção! Saber que o Senhor nos inspira a esta confiança, nos inspira a esta perseverança, nos inspira a este descanso de podermos esperar nele. Mas sabem, quando nós falamos na questão de esperar, esperar não quer dizer ficar parado, ou ficar inativo, ou cruzar os braços, dizer pronto, Deus vai fazer alguma coisa e eu fico parado e inativo. Não é este esperar. O esperar que o Senhor está a dizer, e biblicamente falando, é uma promessa muito ativa, é uma postura muito ativa da parte do crente, da parte do membro, que embora possa ainda não estar a ser correspondido na sua oração, não está inerte, não está parado, não está sem agir, quanto mais não seja na sua fé, na sua crença. E sabem, enquanto nós esperamos, Deus trabalha. E Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha a nossa fé e Deus trabalha também a nossa dependência dEle. Eu sei que não gostamos, naturalmente falando, de esperar. Mas o esperar em Deus, o esperar no Senhor, o aguardar a Sua palavra ser cumprida na nossa vida, vai, no entretanto, desenvolvendo todas estas características fundamentais e imprescindíveis para a nossa vida. A fé, o caráter e, no fundo, a nossa dependência dEle. Mas sabem, muitas das vezes nós achamos que Deus se atrasa. E este é um ponto importante também de compreendermos que Deus nunca se atrasa. Vocês recordam-se daquela palavra de Marta em João 11, quando Jesus chega, o seu irmão havia falecido e ela diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha falecido.
Achamos que o Senhor se atrasou. Achamos que o Senhor não esteve atento ao momento certo, ao momento exato de estar connosco. Deus não se atrasa. Para nós, realmente pode parecer lento, para nós pode parecer fora de tempo, mas para Deus é o tempo perfeito, é o tempo certo. E se nós pensarmos nisto, todos vós que aí estáis, eu também, na nossa vida, na nossa caminhada, sem dúvida que é algo de maravilhoso para nós experimentarmos na nossa vida. Esta graça de Deus, de saber esperar num Deus que tudo sabe e cujo tempo é perfeito. Eu gostava de trazer alguns exemplos bíblicos de alguém que teve que esperar na sua vida por alguma coisa, por algo maravilhoso e extraordinário. Eu recordo Abraão. Desde que o Senhor lhe disse que ele seria o pai de uma grande nação, cuja descendência seria tão enorme quanto as estrelas que ele pudesse contar, Abraão teve que esperar cerca de 25 anos até vir este filho da promessa. 25 anos, queridos. Não são horas, não são meses, são anos. E nós poderíamos dizer, mas porquê que o Senhor antecipou-se tanto nesta promessa? Para só depois, 25 anos depois, poder dizer e poder Abraão viver com a sua esposa o cumprimento dessa promessa de Deus. Recordo também José que fora vendido pelos seus irmãos para o Egito. E eis que José, desde que saiu de sua casa até se tornar governador do Egito, passou 13 anos aguardando que uma injustiça pudesse ser corrigida. E nós, tanto no primeiro exemplo como no segundo, dizemos, mas Deus havia dito algo, porque é que o Senhor não corresponde logo? E nós muito mais temos dificuldade em esperar quando nós percebemos que alguma coisa que estamos a viver é injusta. E questionamos onde é que está Deus. Questionamos porque é que o Senhor não corresponde. Questionamos porque é que o Senhor não atende à nossa necessidade e tanto mais que foi alguém que causou em nós alguma dor, alguma injustiça. Eu recordo também Ana. Ana esperou muito tempo até ser correspondida na sua súplica e na sua oração de poder ter um filho. Possivelmente alguém que nos possa estar a escutar neste momento pode ter esse desejo, pode ter essa ambição, esse sonho. E parece que as coisas não surgem. Parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Ana suplicou e de uma forma tal que até foi confundida por estar ébria. Mas Deus acabou por corresponder à sua oração. Sabem, os atrasos de Deus, nós poderemos dizer que nós sentimos muitas vezes, não é nada mais, nada menos do que uma preparação divina na nossa vida. Nós precisamos deste tempo, nós precisamos deste interregno, deste espaço, deste intervalo, que por mais que nos custe, Deus está a aproveitá-lo para fazer algo de extraordinário na nossa vida. Algo de maravilhoso na nossa vida, se nós confiarmos, se nós descansarmos, se nós perseverarmos. O Senhor está a fazer algo de maravilhoso. E algo que eu gostaria de partilhar convosco também é que esperar revela no fundo em quem nós confiamos. Quando tudo corre bem, eu sei, é fácil confiar, é fácil entregar, é fácil seguir adiante, mas é quando não corre bem que nós acabamos por perceber o que é que vai dentro do nosso coração. E quando o Senhor permite que esse tempo passe, permite que no fundo essa preparação divina aconteça na nossa vida, é nada mais, nada menos para estarmos mais do que prontos, mais do que firmes, mais do que sentir abençoados por essa resposta que Deus dá, que dá no seu tempo, que dá no seu tempo perfeito para a nossa vida. Esperar em Deus também nos traz paz.
E parece aqui uma incoerência, porque se por um lado esperar parece causar aquela ansiedade, parece causar exatamente aquele stress, Deus nunca mais responde, nunca mais vejo isto ou aquilo que queria para a minha vida. Mas a verdadeira espera em Deus, quando nele nós confiamos, traz no fundo uma grande paz. E sabem, esta espera silenciosa, esta espera sem ansiedade, esta espera que, como dizem Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 26, que diz: bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Podemos ter desafios, temos dificuldades. E você que nos escuta e que me escuta agora neste momento, seguramente as tem. Desafios, dificuldades, problemas, angústias, coisas que não sabe exatamente como vai resolver na sua vida. Espere em silêncio. Saber esperar em Deus é permitir que Deus coloque no nosso coração a paz. A paz que naturalmente eu não tenho, que naturalmente em mim não existe, mas que o Senhor quer colaborar connosco e que o Senhor quer colocar em nós essa paz. Quem espera em Deus não vive no desespero, porque não está a pôr a sua vida nas suas próprias mãos, no seu próprio controle. Quem espera Deus não vive em desespero. Quem espera Deus não precisa de atalhos. Lembram-se? Há pouquinho nós falávamos de Abraão, que achou um atalho para ajudar Deus na tal promessa que há muitos anos atrás havia dito. E que tragédia que foi. Não precisamos de atalhos quando verdadeiramente nós confiamos em Deus, esperamos em Deus. E descansar em Deus é dizer que nós sabemos quem está no controle da nossa vida, quem orienta a nossa vida, quem pode fazer o melhor pela nossa vida. É descansar em Deus. Quem espera em Deus nunca perde tempo. Às vezes nós até na nossa própria vida diária dizemos: mas isto é uma perda de tempo. Pode não ser. Esperar em Deus nunca será perda de tempo, porque no fundo durante essa espera eu ganho a fé, eu ganho força, eu ganho maturidade, e eu tenho sem dúvida na minha mente e na minha vida esta capacidade de, submetendo-me ao Senhor, eu poder deixar que Ele faça em mim a sua vontade e me mostre os seus caminhos, os seus planos. Então nunca é perda de tempo. Sabem, a maior revelação que eu tive quando preparava esta mensagem foi algo tão interessante como que esta frase de dizer que esperar também é um chamado. Porque naturalmente e espiritualmente, na nossa limitação, nós estamos prontos, muito prontos, quando alguém diz: olha, vai para ali, vai para aqui, faz isto, faz aquilo. E com Deus não é diferente. Estamos sempre à espera. O que é que Deus diz? O que é que Deus derramou sobre a minha vida? Qual foi a bênção que Ele trouxe? O Senhor respondeu, deu-me esta resposta, deu-me aquela. Estamos prontos para a ação. Mas como eu dizia há pouco, esperar também é um chamado. Se neste momento na sua vida está à espera de alguma coisa, não é porque Deus se atrasa, não é porque Deus não se importe, não é porque Deus não entenda e não perceba aquilo que precisa. É um chamado. Um chamado para estar quieto, um chamado para estar em silêncio, um chamado para se entregar, um chamado para descansar. Eu não sei aquilo que cada um de vós espera neste momento. Encontrar um bom emprego, encontrar uma casa económica, terminar uma graduação, encontrar um companheiro de jornada, um marido, uma esposa. Não sei se espera ser curado de alguma doença que o angustia e que o faz sofrer muito. Não sei se espera reconciliar-se com alguém que magoou
ou por quem foi magoado. Não sei se espera alguma solução para o seu casamento atribulado, com muitos desafios e muito desespero. Não sei se espera uma estabilidade financeira para ter uma vida melhor, mais equilibrada. Não sei se espera a bênção de um filho. E não sei se espera, talvez, que os seus filhos voltem à igreja, que os seus filhos façam novamente de Deus o melhor amigo. Eu não sei por que está à espera. Mas o que eu lhe posso dizer é que Deus sabe aquilo por que está à espera. Deus conhece as suas orações antes de falar com Ele. Deus conhece as suas necessidades antes delas chegarem à sua vida. E sabem, há algo de maravilhoso em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 12, em que o Senhor diz assim: aqui está a prova, numa tradução mais moderna, aqui está a prova da perseverança do povo de Deus. Eles continuam firmes, obedecem aos mandamentos de Deus e não largam a fé de Jesus. Esperar no Senhor é, no fundo, perseverar. E, queridos, que maior perseverança não temos nós que ter do que esta de aguardarmos a volta de Jesus. E muitos dizem, mas já foi dito há tanto tempo que viria. Na palavra do Senhor encontramos que o Senhor ainda não vem e alguns gozam exatamente porque Ele ainda não tenha vindo. Esperar a volta do Senhor não é por acaso que o Senhor diz: aqui está a perseverança daqueles que aguardam a volta de Jesus. A perseverança, a espera, o aguardar, o saber descansar, o saber confiar, o saber entregar a nossa vida a Deus, o nosso problema, a nossa dificuldade ao Senhor. É um chamado. Um chamado para continuar esta caminhada que em breve terminará quando Jesus vier nas nuvens do céu. Não conheço a sua vida, sei que Deus sabe e conhece bem a sua vida. E neste momento que esteve conosco, neste momento em que esteve um pouquinho à parte a ouvir esta mensagem, só tenho uma palavra para lhe dizer e para lhe deixar. Que Deus o abençoe muito, a abençoe muito, que o Senhor continue a trabalhar na sua vida. Espere, se tiver que ser, porque esperar é um chamado.